E agora falando sobre o conteúdo raiz, né? Esse conteúdo aqui, lembra que a gente falou do raiz, que é o maior, versus os nuggets? O que é uma forma interessante você dividir uma organização dentro do seu negócio? São linhas editoriais. Por quê? Por exemplo, a gente aqui, eu começo a produzir conteúdo raiz, eu fico meio perdido. Vou produzir conteúdo de quê? Eu vou falar de investimento, vou falar de negócio, vou falar de marketing, vou falar de venda, vou falar de fundo imobiliário, vou falar de ação, vou falar de opção, vou falar de... O que eu vou falar? Né? E aí você começa a adotar linhas editoriais. Por exemplo, a gente aqui no Antifragile, a gente tem 5 linhas editoriais. Eu gostaria de ter só 3. Mas a gente, como é muito amplo, a gente tem 5, que é desenvolvimento pessoal. São as trilhas. Desenvolvimento pessoal, melhorias, gestão, economia e investimento. Né? O Érico Rocha, ele tem 3 ou 4 linhas editoriais, que é o quê? Faixa preta, que ele chama os caras que fazem mais faturamento para fazer um bate-papo com ele. Tem o outro que é o 6 em 7, ele explica como que são as pessoas vão chegar em fazer 6 mil em 7 dias vendendo o produto dele lá, se ele está vendendo o marketing dele, né? Tem um outro que ele chama de Desconstruindo, que é ele mostrando os bastidores de reuniões dele e de como que ele produz conteúdo raiz, né? E tem o outro que é o tradicionalzinho, que é dicas, sei lá o que, Érico Rocha, que são as dicasinhas pequenas. Ele tem 3 linhas editoriais de conteúdo raiz grande e uma só de dicasinhas menores de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um médico cirurgião plástico, né? Então eu posso ter 3 linhas editoriais que vão ser o seguinte: cuidados médicos. Então eu vou falar de pós-operatório, vou falar de pré-operatório, vou falar como que eu escolho o hospital para operar, como que eu escolho o cirurgião adequado, enfim, todas essas coisas aqui. Aí eu vou ter uma outra linha editorial que vai ser cuidados de beleza. Então nessa eu vou convidar uma dermatologista, eu mesmo vou dar dicas de alimentação para não ter espinha, para ter alguma coisa assim, né? Ou vou falar como que expõe ao sol, essas coisas assim. E vou ter uma terceira linha editorial, sei lá, inventa uma coisa aí, sobre carreira médica, por exemplo. Aí você vai estar atraindo outros médicos, né? E aí o que você vai fazer? Quem que é uma ótima pessoa para te indicar paciente? Nossa, essa ideia foi boa, não tinha pensado nisso. Outros médicos que não cirurgião plástico. É óbvio que outro cirurgião plástico, a não ser que ele não seja seu amigo de outra cidade e confie em você, ele não vai te indicar, né? Mas normalmente outros médicos, que eu não sou cirurgião plástico e eu confio em um cara, eu sou uma ótima fonte, né? Porque o paciente confia na minha opinião, né? Então, você vai criar uma linha editorial exemplo de carreira médica, ensinando como que você teve sucesso na sua carreira médica, né? Dando dicas, né? Sobre isso daí. Então você tem 3 públicos aí, 3 linhas editoriais diferentes, e você tem uma organização melhor. Então você organiza, fala, ó, então toda semana eu vou produzir um de cada, ou então, se for muito pesado para mim, eu vou produzir uma semana de um, uma semana de outro, outra semana de outro. Semana de um, uma semana de outro, semana de outro, né? É muito simples, é sentar de frente a uma câmera, ficar 20, 30 minutos falando e acabou. É falar o que você já sabe, tá? O que você já fala pro seu cliente, o que você já fala pro seu funcionário, o que você já fala pro seu parceiro, pro seu colaborador, o que você já fala pro seu paciente, tá? Então, exemplos aqui de formatos de linhas editoriais, você pode fazer Q&A, né, que é Question and Answers, perguntas e respostas com internos ou convidados, pode fazer live, pode fazer discussão sobre assuntos e notícias em alta na semana, pode fazer palestra ao vivo. Então toda palestra que você for dar, toda reunião interna que você for ter de equipe, toda vez que você for fazer alguma coisa assim, grava, é só gravar, você já tem ali um puta conteúdo para você divulgar, entendeu? Seja ele raiz inteiro ou seja você cortando pedaços, né? Vou dar aula sobre um determinado tema, reuniões e discussões documentadas internas, né? Mais ou menos isso daí. Então assim, Aí conteúdo você pode fazer 2 coisas. Você pode ou produzir, ou seja, você vai sentar e vai gravar um vídeo sobre um assunto tal. Esse, ele tem um pouco menos de credibilidade e dá um pouco mais de trabalho, né? Ou você pode documentar, que é simplesmente você já vai ter uma reunião, você já vai ter uma palestra, você já vai ter uma discussão sobre aquilo, é botar o celular ali num tripé, numa posição que está gravando e gravar. Né? Além dele ser mais fácil, que você já ia fazer aquilo ali de qualquer forma, é óbvio que tem que ter o áudio certinho, né, conectado e tal, ele gera mais credibilidade, que vê que foi uma coisa espontânea e que você é uma pessoa respeitada ali no seu meio, mais ou menos por aí. Ficou claro até agora, galera?